Saudações, saudações, galera, beleza? Bom, para dar continuidade ao conteúdo que a gente viu na semana passada, se o socialismo está de fato fora da nossa agenda, hoje a gente vai tratar da desintegração do bloco socialista. O que gerou esse processo de desintegração e principalmente quais foram os resultados desse desaparecimento do movimento socialista enquanto uma perspectiva de modelo global. Bom, primeiro a gente precisa relembrar quando é que o modelo socialista é implementado no mundo. Na prática, efetivamente, a gente tem na Revolução Russa de 1917 o marco inicial do movimento socialista no mundo. E aí a gente tem a criação da União Soviética, fruto dessa revolução, que a gente já estudou em diversos momentos, que a gente já aprofundou essa discussão quando estava estudando Marx, quando estava estudando outros teóricos marxistas que orientaram sua forma de pensar a partir do pensamento marxiano. Mas quando é efetivamente que a gente tem no socialismo, então, um posicionamento econômico que acaba dividindo o mundo em duas realidades? Esse momento se dá pós Segunda Guerra Mundial, quando, no contexto de divisão do mundo, os aliados acabam ficando com essa bipolaridade. E essa bipolaridade se configura, de um lado, no mundo socialista, liderado pela União Soviética, e, do outro lado, nós temos então o modelo capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Dentro dessa conjuntura, vai se desenvolver nesse processo um conflito ideológico e um conflito bélico que não vai às vias de fato, já que esse evento passa a ser chamado de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque, como todos vocês sabem, e a gente já debateu ao longo das diversas aulas que tivemos, que fica apenas no âmbito da ideologia, no âmbito da corrida armamentista, que nunca foi utilizada, do desenvolvimento e conquista do espaço, com suas buscas por expansões diversas, que levassem para um debate mundial o que era melhor para o mundo. O modelo socialista defendido pelos soviéticos ou o modelo capitalista defendido pelos Estados Unidos. Bom, dentro dessa lógica, dentro desse formato, a gente passou por todo o processo que vocês estudaram acerca de se, de fato, toda essa discussão ainda é válida hoje. E a gente avança agora para esse declínio do modelo soviético, o que levou a esse declínio. E aí a gente pode citar pontos que são cruciais, pontos que são extremamente relevantes para serem pensados. Primeiro, como vocês bem sabem, a União Soviética construiu um Estado gigantesco, um Estado em que ele era extremamente autoritário. Por quê? Porque ele não superou a ideia da ditadura do proletariado. O poder ficou concentrado na mão de poucos sujeitos, em que o governo era voltado para os interesses desses sujeitos, e a população então ficava à margem desse processo. A gente tinha estruturas burocráticas extremamente amplas, o Estado controlava tudo, os interesses das pessoas, o que eles poderiam consumir, o que não poderiam, como deveriam produzir. E isso, de certa forma, gerou diversos embargos, diversos empecilhos para que as economias soviéticas adentrassem a economia capitalista mundial, já que o nível de produção e o nível de investimento em conhecimento era desproporcional. Mas por que desproporcional? Já que eles haviam dividido o mundo em duas realidades. Desproporcional por quê? Porque a União Soviética, que não tinha nem de longe uma economia próxima do cotidiano dos Estados Unidos, ela tentou, de todas as formas possíveis, equiparar, dentro de uma competitividade ideológica, os modelos americanos. Então, criou-se a necessidade de ou sair na frente, ou pelo menos não ficar tão atrás nos avanços que o mundo capitalista, através dos Estados Unidos e de seus aliados, conseguiam. Então, para conseguir essa paridade, vamos dizer assim, os Estados Unidos acabou
levando a União Soviética a diminuir os investimentos internos que garantiam uma vida funcional dentro da sociedade soviética. Para quê? Para pegar esse dinheiro que sobrava e investir no desenvolvimento de armas nucleares, como também de tecnologia para a conquista do universo. Então, faltava o básico, faltava comida, faltava saúde, faltava segurança para a população, mas no campo da ideologia aparentava-se a ideia de que socialistas e capitalistas estavam brigando palmo a palmo por essa hegemonia, por essa superação dessa dicotomia, dessa contradição entre capitalistas e socialistas. Tranquilo até aqui? Bom, se ficar alguma dúvida, anota no caderno. Na próxima live, tira dúvidas, eu esclareço. Então eu vou então para o próximo slide para que vocês acompanhem as ideias a partir desse cenário. Qual é o caminho para o fim? Qual é ou quais são as lógicas que vão levar a todo esse processo? Primeiro é preciso pensar que a década de 1980, quando a gente já começa a perceber os sintomas de que a União Soviética está em frangalhos, ela começa a fragmentar ou facilitar, talvez seja a palavra mais adequada, possibilidades de acessos ao mercado econômico internacional. De que maneira? Ela começa a aceitar práticas que antes estavam restritas apenas ao mundo capitalista. Ela começa a aceitar e a flexibilizar suas fronteiras econômicas para que práticas que eram desenvolvidas apenas no mundo capitalista comecem também a fazer parte da rotina, do cotidiano do mundo soviético. Se vocês pensarem 10 anos antes, na década de 70, isso era completamente impossível. Por quê? Porque todas as fronteiras estavam postas. Aceitar uma intervenção desse modelo seria contestar os próprios valores que sustentaram a União Soviética. Então, a partir da década de 80, a gente tem então uma quebra nessas práticas que estavam dentro da lógica do mundo socialista. Nessa tentativa de inserir esse mundo socialista nessa nova ordem global, que é o capitalismo, a própria ideologia socialista foi enfraquecendo. A própria ideia de solidariedade, a própria ideia de igualdade de acessos, ela foi perdendo espaço e a gente teve uma ascensão significativa do que a gente chama do modelo capitalista, um modelo que rompe com a ideia de solidariedade e avança e prioriza e incentiva a ideia de uma individualidade, de um sujeito que pensa exclusivamente em si, de um sujeito que pensa exclusivamente no seu próprio desenvolvimento. E as relações sociais, os outros indivíduos que compartilham dessa sociedade, então ficam à margem desse processo, não vivenciam o mesmo desenvolvimento. Foge daquela lógica de que se a maré sobe, beneficia a todos os barcos, todos os sujeitos acabam se beneficiando desse elevar-se das melhorias sociais. Não, o mundo capitalista diz, cada um por si, Deus por todos. Então a gente tem essa chegada desse modelo que faz sucesso. Por quê? Porque incentiva o consumo. Numa sociedade que antes estava fora dessa relação de consumo, fora dessa lógica de mercado. Tranquilo? Bom, mas o que é, de fato, essa nova ordem mundial? Bom, essa nova ordem mundial, ela se estabelece com o fim da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim e o desaparecimento do bloco soviético, não há mais um competidor, não há mais uma oposição às ideologias socialistas. Então, o capitalismo acaba se tornando hegemônico, acaba se tornando senhor de todo o mundo. Logo, os seus parâmetros, os seus valores, os seus nortes acabam sendo os parâmetros, nortes e valores da sociedade global. Então, passa-se a ter como pedra de toque o consumo.
E aí, para além dessa bipolaridade que estava estabelecida antes, a partir do modelo soviético e do modelo capitalista, agora a gente tem diversos blocos econômicos. E esses blocos econômicos vão defender os interesses dos países que são membros deles. Logo, a gente tem como exemplo o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, liderado pelos Estados Unidos. A gente tem a União Europeia, que reúne na sua cúpula os principais países europeus, ou seja, as economias mais ricas da Europa e, por consequência, do mundo. E a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC, que reúne ali as principais economias da Ásia. Paralelo a isso, mas com menos poder de barganha, com menos poder de negociação, limitado também pelo fato de serem países menos importantes no cenário mundial, a gente tem outros blocos regionalizados. Talvez o exemplo mais próximo da nossa realidade seja o Mercosul, do qual o Brasil faz parte e é o país mais importante desse bloco. Então, essa nova forma de fazer política, essa nova forma de estabelecer enfrentamentos econômicos, surge a partir do fim dessa bipolaridade político, econômica e ideológica. Ela surge como uma nova ordem mundial, como o próprio subtítulo nos convida a pensar. Tá claro? Lembrando, dúvidas? Anota no caderno. Mas fica uma pergunta que eu estou fazendo agora, dentro do contexto do conteúdo, mas que de certa forma eu convido vocês a pensarem quase sempre, quase todas as aulas. O socialismo, ou a forma de pensar socialista, ainda influencia? Ainda tem peso e impacto na sociedade mundial de uma certa forma? Bom, se a gente parar para refletir, tem, ainda tem. Por quê? Porque quando a gente pensa em movimentos sociais, quando a gente pensa na luta encampada por esses sujeitos que participam de protestos, que participam de petições públicas, que participam de abaixo-assinados, que participam das diversas formas de se movimentar socialmente, esses sujeitos estão ou desejosos de mudança, ou de mudanças, ou desejosos de que direitos adquiridos historicamente não desapareçam no processo de avanço da sociedade em que nós estamos. Então, sim, mesmo que ainda não apareça de forma clara a ideia socialismo por trás desses movimentos, o desejo de uma sociedade mais justa traz no seu arcabouço teórico, ou seja, na sua teoria de sustentação, a ideia do socialismo. E aí, essa ideia combate o quê? Combate o que eu já tinha dito antes, que é uma sociedade que pensa apenas o indivíduo, que pensa apenas as individualidades, que incentiva, de certa forma, um egoísmo, que é a sociedade capitalista. E aí a gente tem dentro desse cenário, então, o que a gente chama de novos movimentos sociais. Movimentos que não abarcam apenas a ideia de se lutar por um povo. Pegar um exemplo prático para vocês. Não há um movimento social em prol de um povo brasileiro, porque não existe um povo brasileiro. A gente já discutiu isso em diversas aulas, de que não há um grupo de pessoas que a gente possa atribuir a ideia de povo brasileiro. Por quê? Porque a gente só se alinha pensando no mesmo rumo quando a gente está numa final de Copa do Mundo com chances reais de ganhar uma final de Copa do Mundo de futebol, e aí a gente se identifica enquanto povo, ou quando na ideia a gente compartilha uma mesma festa que é o carnaval. Fora isso, não existe um povo brasileiro. Existem diversos grupos humanos que
coabitam o mesmo país, falam com suas variações regionais um mesmo idioma, compartilham em alguns aspectos a mesma cultura. Mas nem de longe a gente tem os mesmos interesses, tem as mesmas bandeiras de luta, tem as mesmas necessidades. Então, quando esses novos movimentos sociais eles vão abordar essas temáticas, óbvio que ele vai tocar na necessidade de cada um desses grupos, seja o movimento negro e a luta encampada contra o racismo, seja os movimentos LGBTs no combate à discriminação e à violência contra esse grupo específico, seja os movimentos indígenas e as necessidades de reconhecimento dos direitos dos povos nativos originários, seja os movimentos contra bullying, seja os movimentos contra o diferente dentro da sociedade. Então, são esses os novos movimentos sociais. E qual é o campo de batalha desses novos movimentos sociais? Os campos são os mais diversos possíveis, mas a gente não pode perder de vista a importância que as redes sociais e a internet conquistou nesse espaço de luta. A gente tem hoje no espaço virtual um cenário, um campo de batalha importantíssimo para resistir a esses diversos preconceitos, a esses diversos movimentos que visam tirar direito das pessoas de um modo geral. E é muito comum que quando a gente fale de minorias, a gente ainda ouça posicionamentos ignorantes de dizer não, mas a gente precisa privilegiar a maioria. A expressão minoria não fala de números. A expressão minoria fala de direitos. Por quê? Vamos pegar como exemplo o movimento negro, que combate o racismo. A população brasileira é composta em sua maioria por negros, são 57% da população. Mas eles representam minorias em direitos. Por quê? Porque enquanto o artigo 5º da Constituição está dizendo que nós somos todos iguais perante a lei, na prática, essa igualdade não existe. Então, o movimento social em prol dos direitos dos negros vão exatamente reivindicar a aplicação desse direito, o reconhecimento desse direito. Então, quando ouvirem o termo minorias, e a gente já discutiu isso também, não pensem em números, pensem em direitos. Minorias são os grupos que têm seus direitos desrespeitados. Então, na prática, tem menos direito do que pessoas brancas, por exemplo. Tranquilo? Dúvidas, questionamentos ou indagações? Se tiverem, põe no caderno. Próxima live, tira dúvida, a gente esclarece tudinho. E vamos então para o fechamento de todo esse debate. O Fórum Mundial Econômico, ou Fórum Econômico Mundial, como vocês preferirem, em 2001, na época ele discutia exclusivamente aspectos econômicos do mundo, do planeta, ele foi confrontado por algumas pessoas, por alguns indivíduos de diversos movimentos sociais que começaram a questionar que esse tipo de reunião não deveria exclusivamente pensar a economia. Já que qualquer planeta, já que qualquer país, melhor dizendo, que qualquer continente, antes de pensar suas próprias economias, eles precisam pensar as relações sociais. Então, uma ideia de contraponto, ou seja, de um posicionamento diferente do que era proposto pelo Fórum Econômico Mundial, nasceu então o Fórum Social Mundial. E qual era o papel desse Fórum Social Mundial? Era reunir intelectuais, profissionais da área de humanas, filósofos, sociólogos, antropólogos, historiadores, estudantes de cursos universitários que tivessem interesse na participação desse tipo de discussão. Para quê? Para pensarmos ações sociais e políticas que impactassem a realidade dos indivíduos que fazem parte do mundo. As relações econômicas ou o pensamento voltado exclusivamente para a economia não dão conta de pensar, por exemplo, a pobreza sob o ponto de vista que ela deve ser pensada. A pobreza, por exemplo, para além da ideia de economia, de números ou de dinheiro, ela precisa ser fruto de uma preocupação social.
A criminalidade, por exemplo, não é um problema de segurança pública, é um problema social, porque os indivíduos não vão para a criminalidade em sua maioria, claro, as exceções dos políticos brasileiros, é, eles não vão para a criminalidade porque acham bonito ou agrega status quo. Não. O que leva um indivíduo, na maioria das vezes, para o crime chamado famélico, o crime de fome, é exatamente a necessidade da sobrevivência. E se não se pensa a criminalidade sob o ponto de vista social, a gente vai continuar exclusivamente construindo presídios, sem nunca, sob nenhuma perspectiva, pensar na reabilitação desses indivíduos. Daí as discussões do Fórum Social Mundial serem tão importantes, tendo como pano de fundo essa preocupação com o bem-estar dos indivíduos dentro da sociedade. E aí, óbvio, qual é o tema central das discussões do Fórum Social Mundial? Óbvio que são os problemas gerados pelo mundo capitalista, pelo lugar de consumo que alguns indivíduos têm e se sobrepõem na hierarquia social e que outros não têm e são marginalizados nessa sociedade que determina o lugar de cada um a partir do que cada um pode comprar, do que cada um pode consumir. Tranquilo? E aí, óbvio, lá no livro de vocês tem um gráfico apresentando os momentos em que ainda existia a bipolaridade mundial, quando as potências ou os países ricos que faziam parte dessas potências se recusaram a participar de Jogos Olímpicos como repúdio aos lugares sedes. E aí a gente tem como destaque a Olimpíada de 1948, que a União Soviética não participou, porque foi realizada na Inglaterra, em Londres. Logo em seguida, a gente tem as Olimpíadas de 1980, quando os Estados Unidos se recusou a participar, porque as Olimpíadas foram em Moscou. E a gente tem 84, com as Olimpíadas de Los Angeles, e que a União Soviética também se recusa a participar. Por quê? Porque estava sendo realizada em território americano. No mais, eu solicito que vocês leiam essa parte do capítulo. Se surgirem alguma dúvida ou desejarem alguma ampliação do conteúdo nesse sentido, é só deixar anotado no caderno, porque aí durante a live a gente tem como ampliar esse debate. Até porque, como vocês irão assistir ao documentário O Dilema das Redes, e tem muito a ver com esse processo de monitoramento, já que a gente olha para esse monitoramento de forma nociva no modelo soviético, mas hoje, da forma como a gente é monitorado no nosso dia a dia, a gente em momento nenhum estabelece crítica sobre isso. Então esse tema ele cabe perfeitamente bem como ponto de discussão no debate que teremos no dia 14 de dezembro. Então já fica a dica aí para quando vocês estiverem assistindo ao documentário, pensarem sobre essa possibilidade. No mais, um forte abraço, eu fico por aqui e tchau, tchau.